Olá, eu sou Mônica Barros, professora do IFMG Campus Betim. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre filosofia. Nós temos hoje uma questão, a questão número 55, da prova da Unifesp de 2009. Mas por que eu estou trazendo uma questão tão antiga? Essa questão vai ser uma oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre o pensamento de Thomas Hobbes e o pensamento de Nicolau Maquiavel. E o interessante é que essa questão traz extratos dos textos deles para que a gente possa perceber, né, o que um pensamento tem a ver com o outro, como é que esses pensamentos se articulam. Daí, trazer essa questão justamente para nos dar a oportunidade de fazer esta abordagem. Vejamos, então, qual é a questão. Temos aqui o extrato do livro Leviatã, de Thomas Hobbes, e também um extrato do livro O Príncipe. Essas são as obras que costumeiramente nós abordamos no ensino médio. E, embora esta questão aparecesse vinculada à prova de história, vocês vão perceber que nós podemos perfeitamente analisá-la e respondê-la a partir dos nossos conhecimentos de filosofia. Então, vejamos o que diz o nosso enunciado. O fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por meio do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza. Isso é Thomas Hobbes. O que o Hobbes está nos dizendo? Vamos pegar aqui o comecinho desse enunciado. Veja só, o fim último e a causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros. Thomas Hobbes está falando sobre a natureza dos seres humanos. Segundo Thomas Hobbes, os indivíduos eles vivem em estado de natureza. E em seu estado de natureza, esses indivíduos almejam tanto ter liberdade como também exercer, né, o seu domínio sobre os demais. Por quê? Porque esses indivíduos, os seres humanos, são movidos por paixões. E ao buscarem a realização dessas paixões, eles vão se tornando indivíduos violentos. Eles são compelidos, né, aos embates, às guerras, aos conflitos uns com os outros. Thomas Hobbes não diz que os indivíduos são naturalmente maus. Também não diz que eles são naturalmente bons, até porque esses princípios morais eles estão muito mais relacionados, né, às leis que se estabelecem, às leis positivas, do que à natureza humana, porque na nossa natureza, né, nós somos movidos por paixões e na busca pela realização dessas paixões nos tornamos egoístas e passamos a desencadear, né, a entrar em atrito com os demais indivíduos. Daí a necessidade de um poder visível. Que poder visível é esse? É o do soberano, é o do governante. Nesse caso, na teoria de Hobbes, é o poder do rei. Então, os indivíduos vão estabelecer um pacto entre si, vão estabelecer um contrato social a partir do qual os seus desejos, as suas vontades, elas vão ser controladas por esse poder absoluto. Hobbes é um dos teóricos do absolutismo. Esse livro, Leviatã, ele foi escrito em 1500
Perdão, 1651, foi na minha cola, porque eu confundi com o livro de baixo, que é o do Príncipe. Então, o Leviatã é um livro de 1651, século XVII, e Thomas Hobbes, com esse livro, está defendendo, né, está fundamentando a necessidade desse poder central exercido pelo soberano, no caso, os reis, né? Vocês vão perceber que tempos depois, nós vamos ver um outro teórico importante que também costuma aparecer nos nossos exames, processos seletivos, que é Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau vai falar algo que está na direção oposta de Hobbes. Segundo Rousseau, os indivíduos eles são naturalmente bons e é a convivência em sociedade que vai fazer com que esses indivíduos, né, passem a desenvolver ações não tão boas, ou seja, ações egoísticas, né? Mas isso é uma outra história. Não vou trazer Rousseau para cá não, para não complicar a nossa cabeça. Então, é isso que esse extrato do texto do Thomas Hobbes está nos dizendo. Vamos ver, então, o extrato do livro do Maquiavel, que é um livro que foi escrito em 1513 e foi publicado em 1500, a minha colinha aqui, 1532. Portanto, vocês podem perceber que entre um livro e outro, ou seja, entre o livro do Maquiavel e o livro de Hobbes, tem ali mais ou menos 140 anos. E nos diz Maquiavel: o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. O príncipe não deve se desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal se necessário. Então, quem é esse príncipe? É o governante. Então, Maquiavel ele vai escrever esse tratado, que nós chamamos um tratado da ciência política, em que ele vai dar vários conselhos para que o governante possa chegar ao poder e manter-se no poder, para que ele possa conquistar territórios, né, conquistar reinos e manter esses territórios. E aqui o Maquiavel está dizendo uma coisa extremamente importante, que esse governante ele não precisa ter essas qualidades, mas ele tem que fazer com que os súditos enxerguem nele essas qualidades. Aliás, Maquiavel tem alguns ensinamentos que nós podemos dizer que continuam contemporâneos a nós, né? Um dos seus ensinamentos famosos, muito conhecidos, é quando ele diz que é mais importante, né, que é melhor que o governante seja temido do que amado. Inclusive, ele diz, né, as punições, os castigos, o mal, ele deve ser realizado de uma só maneira, para que os súditos possam esquecer desse mal. Entretanto, os atos de bondade, eles devem ser feitos, né, aos poucos, em gotas, para que os súditos sempre lembrem e sempre sejam lembrados do quão bondoso é esse governante. Então, nós temos aqui dois teóricos do absolutismo. Nicolau Maquiavel, com seu livro de 1513, e Thomas Hobbes, com seu livro de 1651. E agora vamos ver o que está sendo pedido nessa questão, porque aqui a gente está vendo, né? São dois teóricos do absolutismo, são dois teóricos que vão falar de um poder centralizado, né? Da utilização do castigo, ou seja, legitimando o castigo e a punição. Então, vamos ver o que está sendo cobrado. Temos, então, os dois fragmentos ilustram visões diferentes do Estado moderno. É possível afirmar que, vocês já viram de imediato que a questão correta é a letra A, ela está marcada em vermelha. Então, vamos analisar as opções de baixo para cima, começando com a letra E. Então, temos aqui, ambos defendem o absolutismo, certo? Mas Maquiavel acredita que o poder deve se concentrar nas mãos de uma só pessoa, correto, o governante. E Hobbes insiste na necessidade da sociedade participar diretamente das decisões do soberano. Claro que não pode ser.
né? Se a sociedade participasse diretamente dessa tomada de decisões do regente, do soberano, nós não estaríamos, né, sob a égide do absolutismo, né? Então, o que está sendo dito em relação a Thomas Hobbes contradiz, né, esse princípio do absolutismo. Então, essa questão está incorreta. Muito fácil da gente perceber. A letra D. Maquiavel defende o absolutismo por acreditar que os fins positivos das ações dos governantes justificam seus meios violentos. Sim, Maquiavel fala isso no seu texto, né? Que a finalidade da ação do governante, ela é uma justificativa para os meios, né, pelos quais ele busca a realização desses fins. É aquela frase também famosa, muito usada, né, no nosso cotidiano, de que os fins justificariam os meios utilizados. Então, até aqui está correto. Vamos ver o que diz sobre Hobbes. E Hobbes o recusa. Recusa o quê? O absolutismo. Não, gente. Podemos parar aqui. Hobbes é um teórico do absolutismo. Ele está fazendo a fundamentação, né, do ponto de vista filosófico, para justificar, né, o poder monárquico, né? E aí ele está pensando, né, no rei da Inglaterra. Então, definitivamente, né, Thomas Hobbes não recusa o absolutismo, muito ao contrário, né? Ele defende, ele fundamenta o absolutismo. Então, nem vamos precisar ler até o final. Vamos passar para a opção letra C. Está aqui. Ambos rejeitam o absolutismo. Aí não, gente, não. Nem vamos perder o tempo, né? Ambos não rejeitam, ambos defendem veementemente o absolutismo. Pulamos aqui. Vamos, então, subir para a letra B. Hobbes defende o absolutismo por tomá-lo como a melhor forma de assegurar a paz. E Maquiavel o recusa. Maquiavel recusa o absolutismo? Não. Não. Então, veja que interessante. A letra B e a letra D, elas vão dizer, né, que um defende e o outro recusa. Então, essas duas opções estão totalmente incorretas, porque ambos defendem fundamento absolutismo, que é o que nós temos aqui na letra A. Ambos defendem um absolutismo. Perdão. Mas Hobbes vê o Estado como forma de proteger os homens da sua própria periculosidade. Sim, os indivíduos fazem um pacto e atribuem ao Estado o poder de governar, né? E de governar a sociedade significa governar as suas vontades. É a partir da intervenção do Estado, desse Estado, né, que é absoluto, né, que vai governar os indivíduos abrem mão da sua liberdade em troca, né, de uma convivência harmoniosa. Então, segundo Hobbes, é o Estado que vai implementar a paz na sociedade. Corretíssimo. Vamos ver o que diz sobre Maquiavel. E Maquiavel se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar o seu poder. Exatamente isso. É isso que nós vemos no livro de Maquiavel, O Príncipe. E Maquiavel vai dar lições, né, ao governante para que ele possa alcançar e manter o poder, né, e neutralizar, né, os seus inimigos. Bem, era isso, né, que eu gostaria de ter trazido e trouxe para vocês. Espero que tenha sido interessante e até um próximo momento. Tchau, tchau.